Bora! Bora! Bom, é claro, aí chegando corintiano. Fala, corintiano. Hoje minha vista não está muito boa. Mas é assim mesmo, velho. Quando eu passei a adotar isso, minha vida mudou muito. Para muito melhor. Para muito melhor. Aí, corintiano! Vai, Corinthians, pega o Everaldo, titular da Ah, seleção. Everaldo, gente. O Everaldo é o craque do time. Sensacional, gente. Sensacional. Bom, é claro que todo mundo sabe a teoria de parábola que você aprendeu lá no primeiro ano e revisou aqui já na parte de função de segundo grau. Então, você tem a teoria, tem raízes, tem vértice. Já sabe que quando A é positivo, a parábola tem a boquinha com a tetinha para baixo. Quando A é negativo, a tetinha para cima. Então, toda essa teoria continua valendo. Só que na parte geométrica, nós temos outras definições. Outras definições! Outras definições! Cai bastante? Não. Mas a gente tem que trabalhar. Por exemplo, o ângulo nem vê isso. O ângulo está vendo elipse agora porque a gente brigou bastante. Tá? A gente ficou uns 5 anos brigando para eles enfiarem elipse na apostila. Agora está aparecendo. Então, só que a gente tem que estar esperto, gente, porque a gente está trabalhando para a FUVEST, Unesp, Unicamp. Então, a gente está trabalhando com mais coisas. E aí é que faz a diferença para a gente estar na frente dos outros. Porque pode cair, claro. Então, é assim que a gente trabalha. Não vai trabalhar. Ah, isso aqui caiu ano passado, então eu vou só dar isso. Não. Tem que trabalhar tudo. Então, dentro da parte geométrica, nós temos uma reta chamada de diretriz. Continuamos tendo o vértice da parábola, sim. E tem o foco, como tem na elipse, que tem 2 focos, como tem na hipérbole, que tem 2 focos, aqui tem um só. E a definição é que qualquer ponto que você pegar nessa nossa parábola, a distância até a reta diretriz é a mesma distância até o foco. Ou seja, essa distanciazinha aqui é igual. Então, a distância da reta diretriz até qualquer ponto da parábola é igual à distância até o foco. Então, o D é chamado de reta diretriz. Não esqueçam das retas particulares, que a gente viu lá na geometria analítica, que é x é igual a k, y é igual a k. Então, aqui usa bastante essas retas particulares. 2F aqui é chamado de parâmetro. Não serve para nada, mas é chamado de parâmetro. Aqui tem exercício que ele fala, o parâmetro da parábola é 10. Então, quer dizer que a distância focal é 5. Do foco até o vértice, do vértice até a reta diretriz. Então, se eu conheço o parâmetro, automaticamente eu conheço a distância. Do vértice até a reta, do vértice até o foco, que é metade do parâmetro. Que sexo, né, gente? Vamos lá. O bom é que aqui não tem grandes coisas, né? Lembra lá da parábola que eu falei? Sempre que o x estiver ao quadrado, que é a parábola que a gente já estudou,
a parábola está desse jeito, ou desse jeito. Mas na parte geométrica eu posso ter o y ao quadrado. Então vamos primeiro trabalhar com vértice na origem. E as parábolas desse jeito. Parábola desse jeito significa o y ao quadrado. Então é uma parte geométrica, diferente do que a gente está acostumado. Então aqui vai ser sempre, quando o foco estiver na parte positiva, y quadrado é igual a 4fx. Tudo isso é decoradinho. E quando o foco estiver na parte negativa, y quadrado é igual a menos 4fx. Eu sempre vejo o sinal pelo foco. Se o foco está na parte positiva, se o foco está na parte negativa. Certo, gente? Aí vem as parábolas que a gente está acostumado. Tá? Parábolazinha com x ao quadrado. Foco na parte positiva, 4fy. Foco na parte negativa, menos 4fy. Agora, vamos imaginar que o nosso vértice não esteja na origem. Aí já fica igual a elipse, igual a hipérbole. É só você colocar as coordenadas do vértice que eu continuei chamando de G e H. Então, as equações são as mesmas, só que você vai pôr o G e o H quando o vértice estiver fora da origem. Ok? É uma aulinha bem tranquila. Tá? Teve um exercício da Unesp que caiu há uns 4 ou 5 anos. Faz um tempinho assim que caiu esse da Unesp. Depois não apareceu mais, usando essa parte geométrica. Ok? Vamos lá. Esboçar o gráfico e obter a equação do lugar geométrico dos pontos que equidistam do ponto F, 2 e 0, e de uma reta de equação x é igual a menos 2. Então, a parte geométrica vai sempre falar da reta diretriz. Então, o lugar geométrico é a nossa equação. Que nem circunferência é um lugar geométrico, onde todos os pontos equidistam do centro à mesma distância. Parábola. Todos os pontos da parábola equidistam da reta diretriz e do foco. Então, na verdade, quando ele fala lugar geométrico, é a propriedade matemática. No caso, propriedade matemática é o que equidista de uma reta e de um ponto? Parábola. Essa é a definição. Então, você tem o focozinho, 2 e 0, reta diretriz, que eu falei, as retas que são particulares, né? X é igual a menos 2. Isso quer dizer que o nosso vértice está na origem. Pô, como que você sabe, professor? Como você sabe isso? Porque aqui tem 2 e aqui tem 2. Portanto, o vértice está na origem. E aí é só você olhar a equaçãozinha que encaixa dentro da teoria. Ver se eu consigo ver o que estão perguntando para mim. O caralho. Glévio. E se falasse determinar a equação do lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam do eixo y e do ponto 2. O eixo y seria a reta diretriz. Aí o seu vértice não estaria na origem. Boa pergunta, Vitor. Aí o seu vértice não estaria na origem. Então você teria o eixo y como reta diretriz, o foco no ponto 2 e 0, ou seja, nosso vértice estaria bem no meio aqui, ó.
Nosso vértice seria 1 e 0. Aí esse seria o G e o H. Para você jogar na equação já direto. Que nem aqui. Y² é igual a 4fx, que é a equação dessa parábola com foco positivo. Então, como o foco vale... Quanto vale o foco aqui? O foco vale 2. Então, 2 vezes 4, 8. O que você vai fazer aqui? Você vai pôr o G e o H aqui, ó, na equação. O G para x e o H para y. Então, ficaria y menos 0 ao quadrado, x menos 1. Essa seria a equação. Então, seria y ao quadrado, 8 vezes x menos 1. Essa seria a equação dessa parábola que você falou. Certo? Belezinha, Vitor? Sexo, Glícia. Tirei sua dúvida? Em vez de você escrever, porque você não pergunta, porque não fala, caralho. Porque escrito fica mais fácil de entender o que eu perguntei. Ah, entendi. Fica nada. Uma coisa. Ai, que maravilha. Vamos lá. Continuando aí. Sexo on the bits. Então, lembre que quando a parábola está dessa fórmula, o y está ao quadrado, o foco positivo determina mais 2, mais 4fx, foco negativo menos 4fx. Essa é a teoria básica. Esse 1 e 2 estão assim com y ao quadrado e o 3 já está com o x ao quadrado. Então, essa é a teoria que a gente lembrar. Aqui já temos uma parábola onde você tem... esse negócio de foco negativo não deu certo aqui, não. Tá? Na verdade, é quando o foco está do lado esquerdo, tem que pensar. É que quando o vértice está na origem, tudo bem. Então, aqui você já não tem o vértice na origem. O vértice está no ponto 4 e 1. E o foco no ponto 2 e 1. Então, isso quer dizer que o nosso Fzinho vale 2. Como o vértice, a parábola está assim, com foco à esquerda, seria, vamos dizer, na parte negativa, é menos 4fx. Só que tem que pôr o G e o H. Igualzinho isso que você me perguntou. Então, o G é 4 e o H é 1. É só encaixar. Nada complicado, gente. É só encaixar aqui, ó. Y menos 1, que é o H, menos 4 vezes F vezes x menos 4. E não vai desenvolver isso. Não precisa desenvolver. Pode ver que no teste ele está exatamente assim. Isso é do Mackenzie aí. Se girarmos uma parábola em torno do seu eixo, aí está cálculo 4, ela dá origem a uma superfície. Cálculo 4 aí, vê. O exemplo Douglas, fala essas coisas não, velho. Que cálculo 4 trabalha com isso. Girando parábolas, girando cônicas, girando a porra que eles giram lá, que é difícil pra caralho pra enxergar. Aí ele pede volume. Que aí tem que usar integral, tem que... Cálculo 4, velho. É foda de enxergar. Então ele está explicando aí sobre as antenas parabólicas, né? Que fazem convergir tudo para um ponto só, que é o foco, os sinais provenientes de um satélite, a fim de ampliar a intensidade desses sinais. Qualquer parte da parábola se caracteriza por estar à mesma distância do foco de uma reta chamada diretriz. Então, aqui ele fez o contrário. Ele deu a equação da parábola
deu a equação da reta diretriz, tá? E pediu para você achar a distância do foco até o vértice. Então, na verdade, a primeira coisa que eu olho é quem é que está ao quadrado? É a primeira coisa que eu olho. Quem está ao quadrado? Para saber se a parábola está do jeito que estava as anteriores ou se ela está assim. No caso, como é o x que está ao quadrado, ela está assim. O g e o h vão te dar o vértice. Só não esqueça que lá na fórmula é x menos g, y menos h. Então, tome cuidado com isso. Sempre tome cuidado. Então, x menos g, isso quer dizer que o g vale menos 2. Y menos h, quer dizer que o h vale menos 3. Portanto, o seu vértice está no ponto menos 2 e menos 3. Reta diretriz, y é igual a menos 7. Com isso, você já consegue determinar o foco. É só ver a distância aqui que você tem aqui. Daria para tirar daqui também. Daria para tirar da equação também, mas pelo desenho, você já vê que o f vale 4. Tá? Como aqui é 4f, você já tira daqui também. Ó. Então é só analisar a equação, tá? E você já vai ver o que ele está pedindo. Que é a resposta A. Essa vez eles não puseram da Unesp. Ano passado tinha da Unesp. Dessa vez eles não puseram. Puseram outro da Unesp. Não é aquele que caiu que eu falei. Aquele lá era bem legal. A Unesp sempre pede as cônicas, né? A Unesp é a que mais trabalha com as cônicas. Em plano cartesiano, são dados uma reta de equação x é igual a menos 3. O ponto F, menos 1 e 2. Nesse plano, o conjunto dos pontos que estão à mesma distância de F e da reta forma uma parábola. Inclusive, ele está explicando a teoria, né? Na figura estão nomeados 2 pontos dessa parábola. O vértice de coordenada até o vértice, menos 2 e 2. E o ponto P, que é 0 e y0. Então, na verdade, é uma questão de você brincar com o desenho que ele deu. Tá? Não é um exercício complexo também. Termina as coordenadas de 2 pontos quaisquer dessa parábola, que sejam diferentes de P e V. Então, aqui pelo desenho, você já vê que o F, pelo desenho, é só olhar aqui, o F vale 1. Facinho de ver, de menos 1 até menos 2, ou do vértice até a reta diretriz, de menos 2 até menos 3. Equação da parábola, como ela está desse jeitinho, é o y que está ao quadrado. Então, y menos 2. Não esqueça do g e do h. Tá? Então, o vértice é menos 2 e 2. Então, y menos 2 ao quadrado, que é o h. X menos menos 2, que é o g. Então, essa é a equaçãozinha da parábola. Certo? E aí você vai trabalhar para achar os pontos que ele pediu. Então, você vai usar a equaçãozinha que ele deu. É claro que é fácil de achar os pontos 0 e y, que são os pontos que cortam o eixo y, tá?
Então, se você fizer x é igual a 0, você acha os pontos. Ponto P, 0 mais 2 raiz de 2, 2 mais 2 raiz de 2, e o ponto de baixo, 2 menos raiz de 2, facinho de fazer, tá? E os pontos menos 1 e 0 e menos 1 e 4 pertencem à parábola também. Que está dado aqui, ó. É só você pegar, substituir na equação que você acha. Então, é um exercício da prova escrita, hein? Não é nem da prova teste, tá? É da prova escritinha da parábola. Então, se você pegar lá menos 1 e 0, menos 1 e 0 já é um ponto que ele pediu. O outro nem precisa fazer conta para achar. Porque vocês sabem que a parábola ela tem essa propriedade, né? Se você pegar isto aqui, tá? Isto aqui vai estar sempre simétrico ao vértice. Então, se você tem essa distância, você tem essa distância. Se essa distância é 2, essa é 2 também. Então, esse ponto aqui é menos 1 e 4. Bem fácil, sem fazer conta. Menos 1 e 4. E o de baixo, menos 1 e 0. Então, são dois pontos da parábola diferentes daquele que ele deu. A parábola eu acho a mais fácil de todos. A elipse é a mais importante, mas a parábola eu acho mais fácil. Estudem para a Unesp, porque a Unesp é o que pode perguntar esse trem.